Doenças neurológicas são caracterizadas por alterações graves no sistema nervoso, comprometendo funções motoras, sensoriais e cognitivas. Temos algumas CIDs importantes: esclerose múltipla, CID G35. Aqui nessa lista não tem, mas a gente tem ainda o Alzheimer, que também poderia ser doenças neurológicas, que a pessoa vai se degradando, infelizmente, vai esquecendo, 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 até o ponto de não conseguir saber como comer, como respirar direito e precisa ficar totalmente acamada. E temos ainda a esclerose lateral, que é MIA, se eu não me engano, que também está mais ou menos relacionada à múltipla, né? Esclerose múltipla, só que a única alteração é que a múltipla, se eu não me engano, a pessoa pode ficar acamada e a outra a lateral ela não chega a ficar tão assim grave, mas também compromete gravemente e pode também se aposentar por invalidez. Ainda doença de Parkinson, doença do neurônio motor, neuropatia hereditária sensitiva motora e síndrome de Guillain-Barré, mais ou menos isso, tá? Essas seriam algumas doenças que dão mais possibilidades à aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque são doenças muito graves. São doenças que muitas das vezes não têm a possibilidade de recuperação. E dependendo da situação que você for encontrar, né, já descobrir a doença já está muito avançado. Então você vai ter um paliativo por um tempo e infelizmente não vai dar assim para você ter uma qualidade de vida pelo resto da sua vida suficientemente ao ponto de você não se aposentar. Agora, óbvio, só porque eu tenho essa CIDs, vai me dar direito à aposentadoria por invalidez de forma imediata? Olha, vou apresentar o INSS, nem vai me chamar para perícia. Já vou ser aposentado? Novamente, não é assim que a gente tem que levar em consideração, tá? A gente leva em consideração a CID com a sua incapacidade. Agora, mesmo que eu tenha, por exemplo, eu tenho 29 anos, descobri, Deus me livre e guarde, doença de Parkinson. Doença de Parkinson que porventura vai se manifestar, vai me dar incapacidade daqui 20 anos. Poxa, Vitor, mas essa doença de Parkinson, então você não tem direito à aposentadoria por invalidez, correto? Correto. De fato, a doença em si não vai me caracterizar neste momento a incapacidade suficiente para eu me aposentar. Porém, vocês sempre têm que lembrar daquele contraponto que eu trago para vocês. Doenças neurológicas, psiquiátricas, né? Doenças que eu tenho que usar medicamento muito forte, a própria medicação pode me causar incapacidade, tá? Isso é muito importante vocês terem um acompanhamento com um médico especialista na área, para que talvez, beleza, a doença não vai me causar incapacidade nesse momento, mas os medicamentos para retardar a evolução dessa doença e que eu, ao invés de ter algum tipo de resquício dessa doença daqui 20 anos, eu vou ter daqui 40, a incapacidade pode ser comprovada por meio do medicamento, que é obrigatório a utilização, tá? Então eu gosto de trazer esse contraponto para vocês entenderem que, beleza, não é a CID, mas às vezes o seu medicamento, às vezes a evolução da doença pode causar incapacidade. Você consegue, às vezes, a aposentadoria por invalidez pelo uso do medicamento obrigatório, como também, caso não consiga a aposentadoria por invalidez, consiga o auxílio doença, que também vai te ajudar de forma provisoriamente. Deixa eu ver se tem um comentário de vocês para a gente dar prosseguimento. Não teve nenhum comentário, sem problema nenhum, vamos dar prosseguimento a doenças mentais e psiquiátricas. Essa é muito importante, pois, novamente, como é uma evolução da auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez, já vou aproveitar aqui para ver se tem a questão da doença. Aqui não trouxe a depressão, mas a depressão normal, em tese, a depressão que se manifestou uma única vez, tem uma CID correspondente. A depressão recorrente é aquela que se manifesta várias vezes e ela é mais fácil você conseguir a aposentadoria por invalidez, tá? Então, caso você tenha a depressão, seja uma doença que está te incapacitando há muito tempo, é importante que você faça análise com o seu psiquiatra se ele não modifica a sua CID para uma depressão recorrente, já que você tem uma doença a longo período, faz tratamento a um longo período e precisa de comprovar, tá? Não é apenas um laudo demonstrando isso, eu preciso de comprovar todo esse lapso temporal, que daria mais possibilidade de você receber a sua aposentadoria por invalidez, tá bom? Por quê? Obviamente, se a depressão me atingiu uma única vez e ela pode me gerar incapacidade, claro que pode. Não trata disso aqui, não estou aqui para tentar rebater isso. Mas fato é
que se ela me acometeu apenas uma vez, é menos chance de, né, obviamente, daqui 2 anos, 3 anos, eu ter a depressão novamente, porque ela só me acometeu uma vez. Então, é muito mais difícil eu conseguir a aposentadoria por invalidez. Agora, se eu tenho essa depressão, eu tratei uma vez, voltou daqui 6 meses, voltou novamente depois de 7 meses, voltou depois de 1 ano. Mesmo assim, ela me acompanha de tempo em tempo, comprova-se uma recorrência da doença e, portanto, eu consigo a aposentadoria por invalidez mais fácil, tá? E aí as doenças psiquiátricas que o blog trouxe pra gente, temos a esquizofrenia, muito importante, pode ser comprovado. O uso de medicamento também é muito forte e a própria doença também te gera alucinações que você não consegue exercer nenhuma atividade, tá? Eu sei porque eu tenho alguns parentes alguns colegas e um parente que tem essa doença específica, e a gente sabe que ela tem direito sim à aposentadoria por invalidez. Transtorno afetivo bipolar também dá direito, ainda que seja mais necessário a comprovação por meio de medicamento, a comprovação por meio de psiquiátrica, né, e outros documentos complementares, tá? Porque em tese, diferentemente da esquizofrenia, o pouco conhecimento que a gente tem, tá? Porque eu não sou da área da medicina. A esquizofrenia te gera transtornos, alucinações. A afetivo bipolaridade, você em tese fica com oscilações de humor. Também pode te causar incapacidade, dificuldade de interação social, claro, pode gerar também uma dificuldade de trabalho. Porém, se fosse para considerar as duas, a esquizofrenia seria mais fácil a comprovação para fins de aposentadoria por invalidez. Agora, quer dizer que essa doença não tenha, o afetivo bipolar, não tenha direito à aposentadoria por invalidez? Não é isso. Depende muito da comprovação da sua incapacidade por meio de um laudo, por meio do seu psiquiatra e fazer o pedido diretamente ao INSS, tá bom? Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, que é basicamente uma evolução também da depressão inicial que eu trouxe para vocês, tá bom? O transtorno depressivo recorrente, perdão, não tinha visto e trouxe essa informação para vocês inicial, né? Da depressão normal à depressão recorrente. Muito mais fácil de comprovar de fato, porque novamente você vai fazer essa comprovação da recorrência da doença, tá bom? E a demência ou a doença de Alzheimer também, que eu não tinha visto aqui e foi apresentado para mim por mim no início, que é uma doença que infelizmente causa uma incapacidade praticamente total com o longo do tempo, tá? Vamos dar continuidade aqui em doenças cardiovasculares, lembrando uma informação muito importante. A doença cardiovascular, ela te dá direito ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez mais fácil. Lembrando, o auxílio-doença, você não precisa ter um tempo muito grande de contribuição, tá? Isso é importante também, porque às vezes a gente fala sobre o tempo de carência, ter 12 meses de contribuição, a depender da sua cardiopatia grave, a depender da sua enfermidade, você não precisa ter 12 meses. 2, 3, 4 contribuições no máximo, você já consegue ter o direito à sua aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. E ainda que já tenha doença pretérita antes do pagamento ao INSS. Outra informação importante: ainda que o seu laudo, o seu atestado médico não comprove a cardiopatia de forma direta, eu posso ter, por exemplo, uma diabetes que utilização de medicamento recorrente ou pela falta de, de, de cuidados com a minha alimentação pode me causar também uma cardiopatia. Eu já trouxe isso para vocês há um bom tempo atrás. Já tive 2 ou 3 clientes que seguiram essa recomendação, foram a seu médico, fizeram essa comprovação de uma doença correspondente, o uso de medicamento correspondente, o uso da evolução dessa doença que causou uma cardiopatia. Conseguimos comprovar e conseguimos o auxílio doença e outro caso, a aposentadoria por invalidez, tá? Então, sempre é importante vocês entenderem toda a complexidade da comprovação, da perícia em si, da documentação da CID e da enfermidade, sempre gerando a incapacidade, que pode ser por medicamento, pode ser pela doença direta ou por uma doença indireta, tá bom? Vamos ver quais são as cardiopatias importantes para fins de aposentadoria por invalidez. As CIDs mais comuns são insuficiência cardíaca, CID 150, doença isquêmica crônica do coração, CID 125.5, cardiomiopatia dilatada, CID 142.0, hipertensão com insuficiência cardíaca, CID L
3.0, também importante para fins de comprovação da sua aposentadoria por invalidez. Doenças respiratórias, importante, temos doenças pulmonar obstrusiva crônica, que é CID-J44, insuficiência respiratória aguda, CID-J96, insuficiência respiratória crônica, CID-J96.1. Lembrando, com relação a doenças respiratórias, tá? A tuberculose, você não precisa ter muito tempo de contribuição com o INSS, tá? Um mês já serve, você já consegue ter o auxílio-doença e até mesmo a aposentadoria por invalidez muito mais fácil. Dando continuidade, doenças renais, insuficiências crônicas ou estágios terminais. Doença renal crônica, estágio 5. Aqui você consegue se aposentar com total certeza e até mesmo o auxílio-doença muito mais fácil também. Doença renal crônica com diálise também é importante e doença renal não especificada. Às vezes você pode ter uma doença renal que não tem uma CID correspondente, específica. Nesse caso, seria a não especificada, tá? As doenças musculoesqueléticas, que também causam muita limitação de movimento e pode ter uma relação com a sua atividade. Se você é pedreiro, se você utiliza, faz um levantamento de peso por muito tempo do seu dia, se você faz uma atividade repetitiva, e sempre lembrando, importante, se você tem uma doença que você sabe que foi causada em razão da atividade repetitiva, que foi causada em razão da sua atividade laboral, é importante que você faça a relação dessa doença com a atividade do seu trabalho. Por quê? Porque caso você consiga estar dentro desse parâmetro de uma atividade, perdão, de um acidente de trabalho, e não necessariamente é um acidente, tá, pessoal? Eu posso ter um acidente de trabalho, uma doença em razão do trabalho, que não necessariamente algo caiu em cima da minha perna. Eu posso estar numa atividade repetitiva. E, portanto, eu consigo receber pelo código B91, que vai me dar direito ao FGTS, a contribuição por meio do FGTS que o meu empregador tem que pagar ao FGTS em meu nome e ter estabilidade quando eu volto do meu auxílio-doença, tá? Já o código B31, que é o que a gente tem normalmente, você não tem esses direitos, tá bom? Então, sempre é importante vocês terem essa relação entre a CID, a sua doença, a sua incapacidade e a sua atividade laboral. Vamos lá, artrite reumatoide, lúpus e ainda temos escoliose grave. Podemos colocar também como a nossa hérnia de disco, tá? E o bico de papagaio também são uns que eu vejo muito recorrentemente. Doenças oncológicas, pessoal. Doenças oncológicas são basicamente de forma direta para vocês, é o nosso câncer, tá? E para mulheres, câncer de ovário do útero, temos câncer de mama. Para homens, temos testículo, tá? Então, assim, são doenças graves, acometem diversos milhares de brasileiros por ano. É muito importante também já fazer uma reflexão aqui, que a gente faça os preventivos, tanto homem quanto mulheres, tá? É importante para que não precise receber o seu benefício em razão dessa doença, né? Outras doenças como hernia de disco, artrose, a gente sabe que em razão da idade, o avanço da idade, né, graças a Deus, envelhecer é uma dádiva, né, vai acometendo, querendo ou não. Agora, doenças como essa a gente pode evitar, a gente pode fazer nossa análise prévia e não precisar de passar por um tratamento que é muito grave e causa muitas sequelas, tá bom? Quais são as doenças que mais dão direito? Como eu disse, mama, de cólon, do pulmão, de pele, ainda que não gere tanta incapacidade, né? Não sei que esteja numa situação muito mais grave, o de PEG também te dá direito. Não é porque ela é mais simplesinha que ela não vai te dar direito, porque, novamente, às vezes você não vai ter a incapacidade em razão da doença em si, mas sim pelo tratamento dela. É exatamente isso que acontece com o câncer. Às vezes a pessoa tem um câncer ali há 6 anos, há 8 anos e nunca sentiu nada. Vai fazer o tratamento para você ver. Com radioterapia, com quimioterapia, meu amigo, a pessoa assim, ela perde muitas forças, fica totalmente incapacitada. Então, novamente, a mesma relação que vocês têm que ter quando a gente vai fazer o pedido de auxílio-doença por uma outra doença que a gente possa ter, e o medicamento é que causa a incapacidade, entende? Aqui, o câncer é a mesma coisa, não é a doença em si que te dá o direito, é em razão da incapacidade, em razão do seu tratamento.